Te peço agora, entra na minha vida, entra na barca da minha vida, entra na minha história, entra na minha existência, de uma vez por todas, e dai-me a graça de compreender que o Senhor está comigo em todo tempo, me alimentando, me acalmando, me dando coragem. Senhor Jesus, dai-me a graça de ouvir a tua voz, que grita aos meus ouvidos, dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu. Dai-me a graça, Senhor, de caminhar com a tua voz dentro de mim, me dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu. E diga com o Padre ainda: Senhor Jesus, arranca de dentro de mim tudo aquilo que me impede de perceber o teu amor, que me arrasta sempre para viver uma vida de vitória. Retira de dentro de mim, Senhor, todos os bloqueios que me impedem de enxergar o teu amor em minha vida. Amém. Então nós podemos sentar. Mais uma vez, boa noite a todos. Meus amados, nós estamos nesse tempo de Natal, tempo da Epifania do Senhor. Domingo nós celebramos a festa da manifestação do Senhor às nações. Jesus Cristo está se manifestando. E qual deve ser a abertura do meu coração nesse tempo de entender que Jesus Cristo, Ele se encarna nessa vida, Ele se encarna nesse mundo, Ele se encarna como o Emanuel, que é o Deus conosco e que caminha conosco. Na liturgia de hoje nós vemos um Jesus que se manifesta mais uma vez. Ele se manifesta no meio do povo, porque ele alimenta aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Jesus manifesta o milagre da transformação, da multiplicação. Jesus Cristo se manifesta aos seus discípulos quando aqueles discípulos estão remando naquela barca e estão cansados de remar. Jesus vai ao encontro deles, Jesus passa pelos discípulos e aqueles discípulos, eles ficam assustados e começam a gritar. Jesus se aproxima deles, se manifesta a eles e diz bem assim: olha, meus discípulos, eu que vos chamei, vocês que estão aqui nessa barca, coragem, não tenhas medo, sou eu. Jesus se manifesta com a sua palavra. Jesus manifesta-se mostrando o seu poder, caminhando sobre as águas. E aqueles discípulos ainda, apesar desse Jesus ter multiplicado os pães, caminhado sobre as águas, acalmado a tempestade, eles ainda ficam assustados porque estão com os corações endurecidos. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga bem assim, fala: meu irmão, cuidado para você não andar nessa terra com o seu coração endurecido, porque Jesus tem se manifestado e às vezes você não está percebendo a manifestação de Jesus. Amém. Vocês estão entendendo, Padre, sim ou não? Tá claro? Então o Evangelho é sobre isso. E a primeira leitura, nós temos a leitura das cartas. Primeira carta de São João. São João, quem é João? O discípulo João, o evangelista João. João é o discípulo amado de Jesus. É aquele que Jesus amava. João, o discípulo João, era aquele que tinha um coração sensível ao mestre. Eu não sei se vocês lembram que na última ceia, o evangelista relata que João, o discípulo amado, ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. João, nos evangelhos, a gente percebe que é aquele discípulo que quando escuta que o Senhor ressuscitou, ele corre à frente para ver o seu Senhor, porque ele tinha uma ligação de amor muito estreita com Jesus. João é aquele que quando Jesus ressuscita,
Jesus ressuscita e ele vai ao encontro dos discípulos junto ao mar da Galileia, e os discípulos voltam à sua pesca, e os discípulos voltam assustados depois de uma pesca frustrada. João olha para Jesus ressuscitado à beira do mar e ele diz: é o Mestre, é o Senhor, é o nosso Senhor. João é aquele que tem um coração sensível a Jesus. Quiséramos nós ter um coração sensível a Jesus e não um coração endurecido. E João é aquele que dá um testemunho que nós precisamos estar perto do Mestre, que nós devemos estar com o nosso coração inclinado ao peito de Jesus, que nós devemos estar com Jesus até o fim, porque João, a palavra vai dizer no Evangelho de João 19, que aos pés da cruz estão de pé João, o discípulo amado, e sua mãe Maria. Padre, e o que João nos fala? O que ele nos revela nessa primeira leitura de hoje? É muito bonito. Olha que lindo. Versículo 14. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João, ele está revelando que Deus enviou o seu Filho único. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para salvar. João, ele dá testemunho que o Pai enviou o seu Filho Jesus como Salvador do mundo. O que é que Jesus vem fazer neste mundo? Ele vem salvar. Gente, entenda isso. Principalmente você que carrega na sua vida, na sua história, situações de morte, situações que estão em perigos, situações em que você olha: como isso vai se resolver na minha vida, como isso vai se resolver na minha família, como essa situação vai se resolver no meu interior, como é que eu vou vencer essa doença, essa enfermidade, como é que eu vou vencer esses traumas que se manifestam dentro de mim. João está dando testemunho que Jesus é enviado pelo Pai para salvar o mundo, e nós precisamos ter essa compreensão que Jesus Cristo, ele vem e pode salvar todas as realidades da nossa vida e todas as realidades da nossa existência. Quem está dando esse testemunho é João, aquele discípulo amado, aquele discípulo a qual Jesus amava. E nós precisamos pisar nessa terra com a certeza de que Jesus, ele veio salvar o mundo. E quando eu tenho essa certeza dessa salvação de Jesus, lembra que o padre falou lá no início? Aqueles discípulos que ficaram assustados quando viram Jesus caminhar sobre as águas e começaram a gritar. Quem é que já ficou assustado e quis gritar? Levanta a mão para o padre ver. Olha aí, a gente se assusta. Aqueles discípulos que ficaram com medo, sem entender o que estava acontecendo naquele alto mar. E eu quero te dizer, quando nós carregamos a compreensão que esse Jesus, ele vem para salvar, nós somos cercados de coragem, nós somos cercados de força, mas